Você já ouviu aquela frase, as palavras têm poder, né? Acredito que sim, é uma frase muito conhecida e muitas pessoas falam isso, né? Até aqui no meu dia a dia, ao meu redor, tem pessoas que falam isso pra mim e ainda me perguntam assim, né? Falam assim, mas as palavras têm poder, mas pra mim só funciona pro negativo, né? Quando você deseja um mal pra outra pessoa. E não é bem assim, né? Como eu já expliquei para vocês, tudo tem frequência, tudo emite uma frequência, tudo é energia, inclusive os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos, tudo vibra, né? Como eu já mostrei aqui na escala de Hawkins para vocês em alguns vídeos, né? E o que eu vou trazer hoje aqui com relação a essa questão do poder das palavras foi realmente assim um boom na minha consciência, né? Uma grande expansão na minha consciência e foi através de um versículo da Bíblia, né? Então hoje eu vou trazer a Bíblia aqui para vocês, né? E talvez isso possa parecer um pouco incoerente, porque eu não sei se alguém que vai assistir esse vídeo aqui assistiu o meu vídeo que eu postei lá no meu canal no YouTube, onde eu falo do meu processo de despertar espiritual, onde eu entendi que o tarô está dentro da Bíblia, o tarô está conectado com a Bíblia e como muitos de vocês sabem, eu não trabalho mais com o tarô porque eu entendi que o tarô não me ajudaria, que o tarô não seria bom para mim, né? Então, como assim, Priscila? Você entendeu que o tarô está dentro da Bíblia, então, e o tarô não é bom para você. Então, significa que a Bíblia não é boa e hoje você está trazendo um versículo da Bíblia? Então, vamos lá. Quando a gente começa a expandir a nossa consciência, a gente começa a olhar para as situações, para as coisas e para as pessoas sem um olhar de julgamento, né? O julgamento é uma postura do ser humano, né? Isso aqui é bom, isso aqui é mal, né? Nós é que fazemos essa separação, esse julgamento. É claro que, como eu falo para vocês, a gente não precisa concordar com tudo, né? A gente não concorda com tudo, não tem como a gente concordar com tudo, né? Então a gente faz sim o nosso filtro pessoal, mas quando a gente passa a olhar para as coisas até mais complicadas, né? Mas sem esse olhar de julgamento, a gente compreende que no fundo, dá para se tirar proveito de tudo, né? Que foi o que aconteceu comigo no meu processo de despertar espiritual. Então, como eu falei para vocês, eu realmente entendi que o tarô não ressoava mais com a minha energia, né? Com o meu caminho espiritual, mas de certa forma hoje eu olho para tudo isso, tanto para o tarô quanto para a Cabalá, com os olhos do amor e da gratidão. Porque foi através deles, tudo começou com o tarô, né? Que eu aprendi muito do que eu aprendi, que eu cheguei aonde eu cheguei, né? A essas percepções que eu tenho hoje. Então, se eu não tivesse me conectado com o tarô alguns anos atrás, eu não estaria aqui hoje. Então, eu realmente aprendi a amar essa história, essa jornada, essa situação e tudo que me trouxe até aqui. Mesmo que eu compreenda que hoje isso não é bom para mim, o julgamento aqui, né? Mesmo que eu compreenda que eu não tenho que me envolver com isso. Assim fica melhor. Então, a expansão da consciência é isso, é você compreender que você pode sim se afastar de uma determinada situação, mas você pode aprender com ela, né? Aquilo não precisa ser algo ruim para você. Então, aqui na Bíblia, hoje eu vou trazer uma informação que eu considero de frequência elevada, diferente do que eu compreendi da história do tarô, que tinha uma frequência mais densa, né? E um dos exemplos aqui também, assim, só para ficar mais claro, a Bíblia tem sim muitas histórias assim densas, né, de assassinatos ali. Eu não estou inventando isso aqui, né? Só vocês darem uma olhada aí nessas histórias mais complicadas da Bíblia, né? E qual é a frequência energética que isso emite, né? Medo, tensão. Mas por outro lado tem também coisas muito elevadas, né? Como os grandes ensinamentos que Mestre Jesus deixou quando passou por aqui, né? Qual foi a mensagem principal que Mestre Jesus deixou quando ele passou por aqui? Foi a de amor, né? Amai aos teus inimigos como ama-te a ti mesmo. Então tem frequências elevadas também na Bíblia. Então é a gente aprender a fazer essa separação sem radicalismos, né? Tem algumas coisas que sim, eu não preciso me envolver mais com aquilo, mas eu também posso aprender, né? Com outras histórias, com outros ensinamentos, com outras passagens. É mais ou menos sobre isso.
E agora entrando na questão aqui do poder das palavras, né? Da onde que veio isso, né? Trazendo isso para a questão espiritual, será que isso faz sentido, né? E como eu já falei lá no início, para mim faz sentido porque tudo emite uma frequência, tudo vibra. Então, qual é a frequência das palavras que você está emitindo, né? Isso aí já é um grande sinalizador, né? A tua realidade externa é reflexo da tua realidade interna. Então, se você fala palavras de amor, de gratidão, né? Se você agradece, se você abençoa, significa que por dentro você está em paz, né? Da mesma forma também a questão negativa, né? Quando você emana palavras ali mais densas, né? De raiva, de ódio, de repressão, tá só mostrando como que você tá por dentro, né? A gente só dá aquilo que a gente tem. E a gente falou de dar e receber essa semana. Olha como que a gente sempre pode aprender, né? Então é basicamente sobre isso. E trazendo essa questão do poder das palavras para a parte espiritual, eu cheguei nesse versículo aqui, né, do Novo Testamento, né, o Evangelho de João, o Evangelho segundo João, né? A primeira parte mesmo é primeiro aqui, o Evangelho segundo João, acho que não dá para vocês verem, né? Tá muito forte. É o primeiro parágrafo, né? Primeiro versículo, acho que é versículo que fala. E aqui fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então o Verbo estava no princípio com Deus, né? O Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então quem intermediou as coisas que foram feitas e Deus foi o Verbo, né? Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então aqui, o que eu aprendi, né, com esse versículo aqui é que a gente cria, né, através do verbo. Deus criava através do verbo, cria através do verbo, como estava aqui, né, que quem estava intermediando as criações, ou seja, o que foi feito. E Deus era o verbo. Então as palavras, elas têm o poder da criação, né? Por isso que tem muitas pessoas que falam aí sobre profetizar, né? Tomar cuidado com o que você fala. E isso aqui para mim realmente faz muito sentido, né? Vocês já devem ter ouvido falar que nós somos co-criadores da nossa realidade, né? E o que que isso significa, né? Ser co-criador significa que nós co-criamos num sistema de coparticipação, né? E quem é que coparticipa com a gente? É a fonte, nós cocriamos através da fonte, né? Se a fonte cocria através do verbo, como a gente viu aqui, então nós também cocriamos, a fonte não cocria, né? A fonte cria. E se nós cocriamos, porque nós somos cocriadores, aqui a gente já tem a lei da atração. Se nós cocriamos através do verbo, como a fonte não, então nós cocriamos através do verbo, né? Então, olhando para a palavra verbo, né? O que essa palavra traz em si, né? Os verbos, eles trazem em si uma ação, sempre. Todos os verbos trazem em si uma ação da criação, né? Então, andar é uma ação, falar é uma ação, pedir é uma ação, sentir é uma ação, agradecer é uma ação, e todas essas palavras são verbos. E quando a gente vai aprender sobre a lei da atração, sobre o processo de cocriação, observem que todas essas palavras terminam com ação. Manifestação, realização, lei da atração, né? Tudo tem ação. Então, realmente, cocriar está relacionado a essa questão das palavras e do verbo, né? É por isso que esses áudios que a gente vê aí pela internet, né, meditações guiadas com afirmações positivas para reprogramação mental, funcionam e funcionam muito, né? E um exemplo prático aqui para vocês entenderem isso que eu estou falando, vocês comprovarem, né, se certificarem, como que vocês sentem quando vocês colocam uma meditação dessa para ouvir, uma meditação guiada, né? Um áudio de reprogramação, aonde o que está sendo comandado ali, né? Comandar é um verbo, aonde o que está sendo comandado ali são palavras positivas, né? Para te colocar para cima. Tenho certeza que vocês se sentem para cima, né? Comigo é assim, funciona muito comigo essas meditações, esses áudios, e isso também reflete muito nas músicas, né? As músicas são som, né? Como vocês sabem, eu trabalho com música o tempo todo, vocês percebem aí música de fundo aqui para mim.
E mesmo que elas não tenham palavras, elas emitem frequência, né? Mas se você escolher uma música ali positiva, alto astral, você vai automaticamente elevar a sua vibração, né? É por isso que a música está presente nas grandes celebrações, né? Nos momentos de festas ali, onde as pessoas estão alegres, né? O que está ali por trás? É a frequência da música, claro que músicas elevadas, né? Da mesma forma que existem palavras com frequências elevadas, também existem palavras com frequências menos elevadas. Aí vai de você escolher qual é a frequência que você quer sintonizar. Mas a partir do momento que você compreende que sim, aquilo ali mexe com o teu ser, né? A tua forma de se sentir, ou seja, altera a tua frequência, aí é você quem escolhe qual é a frequência que você vai querer sintonizar. Músicas elevadas ou meditações guiadas, ou como você fala, né? Palavras elevadas, ou o contrário. E só para finalizar, eu aprendi, né, nesse meu processo de jornada espiritual, que a gente consegue reprogramar, né, o nosso DNA através do poder das palavras, né? E isso é científico, tá? Existe um estudo científico que fala sobre isso. E qual é a função do nosso DNA, né? Quando a gente vai olhar para essa parte aí de genética, o DNA ele traz em si as memórias ali por parte do pai e por parte da mãe, né? A parte genética do pai e da mãe, aí a gente passa a existir a partir desse banco de dados, vamos colocar assim, né? E trazendo isso para a questão espiritual, né? Para o macrocosmos, né? Quem é o nosso pai e a nossa mãe espiritual, né? É a fonte. Então, a partir do momento em que você compreende que se você sintonizar com palavras de amor, de paz, né? Palavras elevadas, que é a frequência da fonte, você reprograma o teu DNA e aí você relembra a tua verdadeira essência, que é o teu pai e a tua mãe cósmica, a fonte. Olha que incrível, gente! Então é realmente muito incrível como que tudo está interligado, né? Para mim, realmente, espiritualidade se tornou algo muito perfeito, né? Então é basicamente sobre isso. Se atentem aí ao que você fala e ao que você escuta, né? Porque você está absorvendo ali. E todos esses temas que eu falei aqui a gente está falando de linguística, eu falei do poder das palavras, né, do verbo, falei de DNA, então tem a parte de genética, falei de lei da atração, né? Então tudo que eu falei aqui tem no meu curso de Despertar Espiritual. Se você tem interesse em expandir a sua consciência realmente e compreender como a vida e a fonte, as criações, tudo é perfeita em tudo que faz, eu vou deixar aqui embaixo todas as informações do curso, o link para você se inscrever, tá? E se ainda assim você tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem aqui no direct que eu vou sentir um prazer imenso em poder te atender, tá bom? É isso, gratidão.